Pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai começar a falar sobre um tema extremamente fascinante, certo? E que muita gente acaba complicando um pouco na vida real. Primeiro, nefro é uma especialidade incrível, realmente fascinante, quando explicada e ensinada de uma forma didática. Isso aqui sobre o qual eu vou falar hoje, distúrbio ácido básico, é algo que muita gente tem dúvida, muita gente acha difícil, mas eu vou mostrar que não tem absolutamente nenhum segredo, certo? Nessa aula de hoje a gente vai definir alguns tópicos sobre o que seria o pH, certo? A gente vai definir os principais distúrbios, então as principais acidoses, as principais alcaloses, tanto metabólica como respiratória, aplicando isso um pouco na clínica e trazendo alguns conceitos que assustam muito os alunos. Então bora começar fazendo o seguinte: pH é igual ao nosso principal tampão. Tampão é a base. A base é aquilo que tem capacidade de receber hidrogênio, tá? E o ácido que tem capacidade de doar hidrogênio. Como que a gente chega nessa fórmula aqui? Essa fórmula, eu estou simplificando um pouco. A fórmula normal é chamada de fórmula Henderson-Hasselbalch, mas o que a gente tem que saber agora é isso aqui, e para a vida é isso aqui. O que acontece? Quando eu tenho, por exemplo, quando eu tenho o bicarbonato mais um ácido, eu vou formar, através da anidrase carbônica, o H2CO3, que vai formar o H2O e o CO2. O CO2 vai ser eliminado pelo pulmão, e tudo relacionado ao bicarbonato será relacionado ao rim, certo? O que acontece? Se eu tenho um aumento da PCO2, eu automaticamente vou ter que aumentar o ácido. O CO2 ele produz ácido, por isso que ele vai ser o principal representante aqui do nosso ácido. Então bora voltar aqui para essa fórmula. Maurício, por que é bicarbonato sobre PCO2 e não o contrário? O bicarbonato é o principal tampão, é a principal base, certo? PCO2 representa o principal ácido. O que acontece? Eu preciso saber quanto desse bicarbonato eu posso tamponar de ácido, porque o bicarbonato irá receber H+. Eu quero saber o percentual de bicarbonato que irá receber H+. O percentual de bicarbonato, ou seja, o quanto de bicarbonato poderá receber H+, ou seja, o potencial de hidrogênio que pode ser ligado ao bicarbonato, ou o potencial hidrogeniolítico. Potencial hidrogeniolítico significa pH. Então, para início de papo, a gente tem que saber o que significa pH. É o potencial de eu hidrogenizar esse bicarbonato aqui, para que ele possa receber o H+, certo? Então, por isso que a fórmula é dessa forma, tá certo? Eu queria pegar um lado aqui, para a gente fazer um desenho. Eu não sou o melhor desenhista do mundo, mas eu vou tentar
fazer um trabalho mais tranquilo, tá certo? O rim, ele é uma estrutura fascinante, e a gente tem a unidade funcional do rim, que é o nosso querido néfro. Então eu vou tentar desenhar aqui. Aqui está o néfro, certo? Que eu vou desenhar aqui, todo porco. Aqui eu vou ter um túbulo, chamado de túbulo contorcido proximal. Isso aqui tá bem fuleiro, gente, mas é só para poder exemplificar tudo, tá? Aqui eu vou ter uma alça, chamada alça de Henle, certo? Posteriormente, essa alça de Henle gera um novo túbulo contorcido, que é o túbulo contorcido distal. E posteriormente, isso aqui vai drenar a urina. Só que eu estou filtrando plasma para produzir urina. É nesse interior aqui, de cada túbulo desse, que a urina vai passar. E por fim eu tenho o túbulo coletor. Só que eu tenho o túbulo coletor aqui no início e tenho uma parte aqui já na parte medular. Digamos que aqui delimite o córtex e a medula do rim, certo? O néfro passa pelos dois. Então eu tenho o túbulo coletor cortical e o túbulo coletor medular. O que é que vai acontecer? O túbulo contorcido proximal, ele é responsável, isso aqui, cada estrutura vai estar responsável pela reabsorção de uma determinada estrutura ou partícula que está passando. Então, por exemplo, muito é reabsorvido para não entrar na urina. E aqui no túbulo contorcido proximal, além de água, a gente tem bicarbonato, a gente tem fosfato, a gente tem glicose e a gente tem aminoácido. Então, se eu tenho algum distúrbio aqui no túbulo contorcido proximal, eu vou ter uma bicarbonatúria, perderei bicarbonato pela urina, uma fosfatúria, uma glicosúria, uma aminoacidúria e por aí vai. A alça de Henle, bora ter calma agora nessa hora. A alça de Henle, ela tem uma função, que é deixar a medula, ou seja, deixar o rim mais concentrado. Existe um termo chamado osmolaridade. Osmolaridade é a mesma coisa que concentrado. Então, uma urina hipoosmolar é uma urina diluída, pouco concentrada, certo? Então, a alça de Henle vai deixar a medula, ou seja, o rim hiperconcentrado. Para quê? Daqui a pouco a gente explica. Primeiro fixa isso aqui. Depois eu vou ter o túbulo contorcido distal. Ele vai fazer o que? Ele vai reabsorver sódio e em troca ele vai excretar cálcio, certo? Ele vai excretar cálcio. Ele vai puxar sódio da urina para o rim e vai jogar cálcio na urina. Por isso que quando eu tenho um diurético, por exemplo, hidroclorotiazida, eu vou bloquear o túbulo contorcido distal. Isso vai fazer com que eu aumente o nível de cálcio dentro do meu corpo. Um problema no qual a hidroclorotiazida é totalmente contraindicada é na monoartrite não infecciosa, chamada de gota. Porque a gota, se você aumenta cálcio, aumento de ácido úrico, vai gerar uma piora da gota. Então, o paciente com gota não pode utilizar hidroclorotiazida. Aqui no túbulo coletor, eu vou ter uma parte inicial, que é a parte cortical. Nessa parte inicial, eu vou ter a ação de um hormônio, que é produzido pelo hipotálamo. Ele vai ser armazenado na hipófise posterior. Lá você tem a ocitocina
E você tem o nosso querido hormônio antidiurético, certo? Que é o ADH, tá certo? Perdão, aqui na verdade você vai ter primeiro um hormônio produzido na adrenal, certo? Um mineralocorticoide chamado aldosterona. E depois você vai ter o ADH. A aldosterona, ela vai pegar um sódio e em troca do sódio ela vai excretar ou um hidrogênio ou um potássio, ou um ou outro. O antidiurético, ele vai reabsorver água, só água. Ele vai puxar água da urina, hormônio antidiurético. Ele vai puxar água da urina, vai puxar água da urina. Só que para puxar água da urina, eu preciso que meu rim esteja concentrado para que o soluto, o solvente, possa migrar de uma forma mais natural. Quem é que deixa a medula do rim concentrada? A alça de Henle. Então olha como isso é fascinante. A alça de Henle vai deixar a medula mais concentrada para que o ADH possa funcionar. Senão o ADH não funciona, certo? É exatamente assim que funciona. Bora voltar à nossa linha de raciocínio. Eu já falei sobre pH, o significado do pH, certo? E agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Tudo em nefro, principalmente nessa parte aqui, vai se resumir a resultados de gasometria. Esses parâmetros, eles podem ser complicados a princípio, mas eles são bem simples. Olha só, o que é que a gente vai obter na gasometria? O pH. Qual é o pH normal? O pH normal é de 7,35 a 7,45, certo? Essa é a faixa de pH tida como pH normal, certo? A gente já falou exatamente sobre o que significa o pH, certo? Então a gente tem exatamente esses valores de normalidade, certo? Depois do pH, bora falar sobre o bicarbonato. Depois do pH, bora falar sobre a PCO2. Como é que eu vou decorar isso, Maurício? Tá vendo esse quebrado aqui do pH? 35, 45? É exatamente a faixa de normalidade do PCO2. 35 a 45, certo? Então aqui a gente tem o PCO2 normal e o pH normal. Agora vamos para o principal tampão, que é o bicarbonato. Tem o bicarbonato standard, que é o bicarbonato mais utilizado, e tem o bicarbonato actual. A gente vai usar o standard. Os dois têm o mesmo valor de normalidade, 22 a 26, certo? Bora arredondar isso aqui. Esse 35 a 45, bora deixar o PCO2 normal em 40 e bora deixar o bicarbonato normal em 24. Falou de bicarbonato, agora a gente vai falar de base. Base buffer. Fica tranquilo. Base buffer quer dizer o total de base que eu tenho dentro do meu corpo, certo? O valor de normalidade é 48. Percebam que 48 é o dobro do valor de bicarbonato que eu tenho. Ou seja, o que é que eu tenho de tampão dentro do meu corpo? Eu tenho bicarbonato, que responde pela metade, 50% do buffer base, certo? 50% do buffer base. O que mais pode ser tampão? Hemoglobina pode ser tampão, fosfato pode ser tampão, mas o principal é o bicarbonato. E um outro conceito que a gente precisa aprender, que pode assustar muita gente, é o conceito de base excess.
cujo valor normal é de menos 3 a mais 3. Base excess, excesso de base. Isso significa o quê? O principal valor de base que eu tenho é 24 do bicarbonato, mas o total é de 48. Esse 48 aqui, ele pode variar, por exemplo, de 45 a 51, certo? Ele pode variar dentro de uma faixa da normalidade. É quanto que o base buffer, quanto que o BB pode mudar dentro da normalidade, tá certo? Esse base buffer aqui, ele é controlado pelo rim. Num quadro agudo, ele permanece normal, nada digno de nota. Se for num quadro crônico, aí dá tempo dele alterar para poder readaptar o corpo diante da alteração do bicarbonato. Então esses são os principais índices que a gente vai acompanhar: pH, PCO2, bicarbonato, base buffer e o base excess. Tudo tranquilo por aí, certo? Agora bora avançar um pouco mais, certo? Bora para os distúrbios propriamente ditos, e eu vou começar com o mais comum na nossa prática, certo? Que é a nossa querida e amada acidose metabólica. A acidose metabólica, ela pode acontecer por diversos motivos, certo? Ela pode levar, por exemplo, a PCR, ela pode acontecer, por exemplo, no paciente chocado. Isso tudo pode levar ao aparecimento da acidose metabólica, certo? Mas bora deixar isso aqui de uma forma bem clara. Acidose metabólica, o que é que vai acontecer? O pH vai cair, certo? O pH vai cair. Às custas de quê? Bora relembrar a nossa querida fórmula aqui. Se o pH é igual ao bicarbonato sobre o PCO2, a acidose metabólica, ela é fruto da diminuição do bicarbonato, porque isso aqui é diretamente proporcional ao pH. Então o pH cai. O pH caindo, você vai ter uma acidose metabólica, certo? O que é que vai acontecer em contrapartida? Para poder normalizar o pH, a PCO2, que é inversamente proporcional ao pH, ela vai ter que diminuir para poder aumentar o pH e neutralizar essa alteração induzida pela diminuição do bicarbonato. Como é que o paciente vai diminuir PCO2? PCO2, como eu falei, PCO2 é pulmão. Então, o paciente vai começar a hiperventilar para jogar CO2 fora, certo? E ele vai hiperventilar no ritmo de taquipneia intensa, praticamente sem parar, que também é chamada de ritmo de Kussmaul. Ritmo de Kussmaul é simplesmente isso, é uma taquipneia intensa que praticamente não para. O paciente ele vai ter que hiperventilar para poder diminuir o PCO2 e aumentar o pH. Então, a acidose metabólica, ela eu vou colocar aqui bem clara, é uma diminuição no bicarbonato. Esse é o distúrbio primário. Diminuição no bicarbonato, certo? Da mesma forma como na alcalose metabólica, a gente vai ter um aumento do bicarbonato, certo? O que é que vai acontecer aqui? Existe uma fórmula, e aí a gente vai ter que trabalhar um pouco essa fórmula, porque assim, quando esse bicarbonato cai,
essa PCO2 vai ter que cair. Só que eu quero saber o quanto que ela vai ter que cair para compensar essa diminuição do bicarbonato. Porque assim, ele vai ter que hiperventilar até um certo ponto. Senão ele vai ter uma falência, certo? Ele vai ter uma fadiga respiratória. Então ele tem que hiperventilar a ponto de compensar, desenvolver uma resposta compensatória para essa diminuição de bicarbonato. E para a gente obter essa resposta compensatória, eu preciso saber uma fórmula. E essa fórmula, ela é meio chata de decorar, mas ela é bastante importante. PCO2 esperada. Talvez seja a única fórmula que a gente tenha que decorar. As outras a gente consegue entender. É 1,5 vezes o valor do bicarbonato mais 8. 1,5 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 bicarbonato mais 8. Tá certo? É assim que eu vou determinar qual é a PaCO2 que eu tenho que diminuir para poder neutralizar essa diminuição no bicarbonato que está levando à acidose. Então, bora colocar alguns exemplos aqui, certo? Se você tem um distúrbio do pH agudo, quem vai controlar, assim, o rim, ele demora um pouco mais do que o pulmão, certo? O pulmão é imediato, o cara começa a hiperventilar. O rim, ele demora um pouquinho mais, ele vai ter uma resposta um pouco mais crônica. Só que aqui eu estou trabalhando com PaCO2, então aqui a resposta compensatória ela vai ser imediata. Bora caprichar assim com alguns exemplos. Bora supor que a gente tenha aqui um exemplo 1, certo? No exemplo 1 a gente vai ter um pH de 7,10, pH baixo. A gente vai ter uma PCO2 de 50, uma PCO2 alta. Se a gente decorar o valor do pH, a gente vai lembrar do PCO2. Exatamente isso aqui, esse quebradinho aqui do pH. 35 a 45, o normal será 40, certo? E a CO2 desse paciente aqui está 50. O bicarbonato dele vai estar de 15. Então, se a gente aplica aqui na fórmula, sempre aplica na fórmula até para poder fortalecer o conhecimento. Se eu tenho bicarbonato de 15, acabou a história. Bicarbonato de 15, eu tenho uma acidose metabólica. Pronto. Só que a minha PCO2, ela está aumentada. Se a diminuição do bicarbonato diminui o pH, o aumento do PCO2, que é inversamente proporcional, também vai diminuir o pH. Então aqui eu tenho uma acidose metabólica mais uma acidose respiratória. Sempre que eu falar em bicarbonato, eu estou falando em alteração metabólica. Sempre que eu falar de PCO2, eu estou falando de uma alteração respiratória. Então aqui eu vou ter uma acidose metabólica com uma acidose respiratória. Isso aqui eu chamo de acidose mista. Eu vou ter uma acidose metabólica associada com um quadro de acidose respiratória, certo? Esse é o primeiro exemplo. Bora para um segundo exemplo. Isso aqui é importante. Bora supor que o pH do paciente seja 7,40, certo? 7,40. O pH está normal. A PCO2 dele
tá de, bora colocar aqui, 55. A gente já percebeu, o normal é 40, a gente já percebeu que a PCO2 aqui tá alta. E o bicarbonato dele tá de 32, e a gente já sabe que o normal é de 24, certo? Então o que acontece aqui? Eu tenho um aumento do bicarbonato, tenho um aumento do PCO2. Maurício, o pH tá normal. Eu pergunto, e daí? Não tem nada a ver, certo? Isso aqui eu estou controlando distúrbio ácido básico. E agora eu queria introduzir um conceito que é muito confundido na prática. Uma baixa de pH recebe um nome. Esse nome não é acidose. Esse nome é acidemia. A acidemia, ela é provocada por uma acidose, certo? Só que eu vou tratar a acidose para poder tentar corrigir a acidemia e a longo prazo normalizar o pH. Só que eu vou tratar a acidose, eu não estou tratando a acidemia, tá certo? Eu vou tratar a acidose. Bora colocar aqui na fórmula. pH é igual a bicarbonato sobre CO2. Como é que está o bicarbonato? Está alto. Então aumenta o pH, eu já sei que eu tenho uma acidose metabólica. A PCO2 dele também está muito alta. Então isso aqui neutraliza um pouco, certo? Então eu tenho uma alcalose, eu tenho uma acidose, uma alcalose metabólica, certo? Deixa eu arrumar aqui. Eu vou ter uma alcalose metabólica mais uma acidose respiratória. Aí é que a gente entra naquela questão. A PaCO2 dele esperada, ela está sendo compatível com o que a gente quer? Ou seja, esse paciente está hiperventilando ou hipoventilando quando a gente quer que isso aconteça? Bora ver. PCO2 esperada 1,5 bicarbonato mais 8, 1,5 bicarbonato mais 8, 1,5 bicarbonato mais 8, 1,5 bicarbonato mais 8, 1,5 bicarbonato 8, 1,5 bicarbonato mais 8. O bicarbonato dele está quanto? 32. Então eu vou fazer 1,5 vezes 32 mais 8. Eu vou agora colar aqui, vou fazer essa conta. 1,5 vezes 32 vai dar 48 mais 8, que é igual a 56. Então a PCO2 esperada desse paciente é 56. Quanto que ela tá? 55. Aí, para a gente poder deixar isso bem claro, a gente admite dentro do valor calculado uma variação de mais ou menos 2. Então, se a PCO2 esperada dele é 56 e a PCO2 dele medida na gasometria é 55, é porque a gente tem uma resposta compensatória, certo? Ou seja, o cara fez uma acidose metabólica. O aumento do CO2 vai fazer com que o pH retorne para a normalidade, certo? Para poder descontar o aumento do bicarbonato. E aqui esse aumento do CO2 foi exatamente o que eu precisava. Como é que o paciente vai aumentar o CO2? Hipoventilando. Então esse paciente aqui, para aumentar o CO2, ele hipoventila. O que é que a gente precisa saber? A resposta compensatória. Porque se esse cara hipoventilar demais, ele vai morrer. Então a gente tem que saber o quanto que ele está hipoventilando, certo? Esse paciente pode estar ligado a um respirador. Eu tenho que saber quanto que ele está hipoventilando para poder regular
esse aumento do bicarbonato, certo? Ficou tranquilo? Então pronto. Lembrando que o pulmão vai trabalhar com ácido, certo? Porque o pulmão vai trabalhar com o PCO2 e o rim vai trabalhar com o nosso querido bicarbonato, certo? Então cuidado com o paciente que está hipoventilando. Na acidose metabólica, certo? Na acidose metabólica, ou seja, diminui o bicarbonato, o pH cai. O que é que vai acontecer? A PCO2 diminui. Então, na acidose metabólica, eu sempre vou ter um paciente hiperventilando no ritmo de Kussmaul. Em contrapartida, na alcalose metabólica, o paciente vai hipoventilar, certo? Hipoventilar para aumentar o CO2 e para dar conta, no caso, do aumento do bicarbonato. Então, essa é a acidose metabólica. O que é que a gente precisa saber aqui sobre a acidose metabólica? Bora lá. Na acidose metabólica, a gente vai perder um pouquinho mais de tempo, porque esse aqui é o tema mais cobrado em prova de residência, é o tema mais encontrado na nossa prática. Então a gente vai perder um tempinho falando sobre a acidose metabólica. O que é que acontece no nosso meio extracelular? No nosso meio extracelular, qual é o principal responsável pela concentração, ou seja, pela osmolaridade do extracelular? O principal responsável pela concentração vai ser o nosso querido sódio. Sódio é um cátion. Todo mundo concorda que para a mesma carga de sódio, eu vou ter ânion que vai bater essa conta. Então, por exemplo, o valor de normalidade do sódio é 135 a 145. Bora colocar aqui 140 para arredondar, certo? É o principal cátion. Então, os ânions que eu vou ter, eles vão ter que fechar 140. O principal ânion que eu tenho no extracelular é o cloro, que está sempre ligado ao sódio. O valor de normalidade do cloro é 106. O próximo ânion que também participa da osmolaridade do extracelular é o bicarbonato. E o bicarbonato, a gente já viu aqui em cima, carbonato normal é 24. Então, se a gente for fechar essa conta aqui, ó, 106 mais 24 vai dar 130. Fechou essa conta aqui? Não, não fechou essa conta. Se não fechou essa conta, falta 10. E de onde é que vem esse 10? Bem, tá faltando o ânion, certo? Tá faltando ânion. Eu tenho um buraco no ânion que não fecha a conta. Eu tenho um buraco de ânion aqui. Eu tenho um hiato de ânion aqui. Eu tenho um intervalo de ânion que falta para eu fechar essa conta, que seria o 10. Esse intervalo, esse hiato de ânion, que vai ser exatamente esse 10, eu vou chamar, olha ele aqui, que assusta tanta gente, ânion gap. Ânion gap nada mais é do que esses 10 de ânion que falta para fechar a conta. Simples assim, certo? Simples assim. Então, aqui, esses 10 aqui é o valor normal do ânion gap, certo? Bem, na acidose metabólica, a gente vai ter acidose metabólica com ânion gap normal. Vou colocar AG aqui, tá? Ânion gap normal. Ou eu vou colocar o ânion gap aumentado ou ânion gap normal. Quando é que eu vou ter o ânion gap aumentado?
Para eu aumentar a quantidade de ânion que eu tenho, das duas uma. Ou eu vou produzir ácido, que vai formar ânion, certo? Deixa eu colocar aqui essa fórmula destacada. E aqui eu já vou colocar o anion gap destacado, cujo valor normal é 10. Então, por exemplo, se eu tiver um quadro, uma acidose, no caso, se eu tenho uma acidose, eu vou ter uma diminuição no bicarbonato. Se eu tenho uma diminuição do bicarbonato, para fechar esse 140 aqui do sódio, ou eu vou aumentar o anion gap, ou eu vou manter o anion gap normal e aumentar o cloro. Eu não tenho que aumentar os dois. Ou eu aumento o cloro, ou eu aumento o anion gap. Então, anion gap normal, eu vou aumentar o cloro. Anion gap aumentado, eu vou aumentar o anion gap. Como? Produzindo ácido. Produzindo ácido. Como, por exemplo, a principal forma de aumentar o anion gap é produzindo ácido dentro do corpo. O principal ácido vai ser o ácido lático ou láctico, certo? Em decorrência de um quadro de lactose. O que é que acontece para produzir ácido lático? Falta O2 chegando no tecido. Aí o tecido começa a fazer procedimento anaeróbio, certo? E produz o ácido lático, produz o lactato, que vai ser degenerado em ácido lático. Então aqui eu aumento o anion gap, certo? O que mais que pode acontecer? Produzindo ácido. Paciente, por exemplo, jovem, com história de dor abdominal, certo? Chega no pronto-socorro, ele não sabe absolutamente nada, completamente saudável. Quando você vai ver, a glicose dele está de 400. Esse paciente acaba de ser diagnosticado com diabetes tipo 1, porque ele apresenta um quadro de cetoacidose diabética. Essa é a forma que o paciente aparece com cetoacidose diabética. Nesse caso, como a glicemia vai estar muito alta, o paciente ele vai produzir, a insulina vai aumentar e o corpo vai produzir corpo cetônico, que vai ser degenerado em cetoácido. Então também vai aumentar ácido. Se aumenta ácido, aumenta ânion. Se aumenta ânion, aumenta o anion gap. E vários outros ácidos que podem ser ou produzidos pelo nosso corpo ou entrar no nosso corpo. Por exemplo, metanol. Metanol ele é utilizado em bebida adulterada. Tu vai comprar um multipar mais barato, suspeita. Isso aqui pode ter algum tipo de adulteração, tá certo? Procedência duvidosa. Se eu estou aumentando o metanol dentro do meu corpo, ou seja, estou colocando ácido dentro do meu corpo, eu vou produzir ácido, certo? Eu vou produzir ácido. Outra coisa, intoxicação por etileno glicol. Essa é mais rara. Etileno glicol, ela é um anticongelante industrial. A gente usa pouco anticongelante industrial aqui na nossa prática, né? Então, trata-se de um quadro um pouco mais raro. Outro tipo de intoxicação, aí mais frequente, digamos assim, pelo menos em prova de residência, é a nossa intoxicação por salicilato. Salicilato. Só para poder lembrar. Interessante o seguinte, o metanol e o etileno glicol, quando são ingeridos, ambos vão ser processados, metabolizados por uma enzima chamada ADH, que ela vai estar no estômago
todo mundo tem ADH no estômago e tem um pouquinho também no fígado. É esse ADH que vai produzir, vai metabolizar o metanol e o etileno glicol. Se tiver uma sobrecarga, vai faltar ADH no estômago e eu vou ter que ir para o fígado. E eu vou ter que utilizar a ADH que tem no fígado. Sabe quem é que compete com o ADH? A título de curiosidade, etanol. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma intoxicação por metanol ou por etileno glicol, tem um episódio de House que o paciente estava com uma intoxicação por metanol e ele deu pinga para o paciente, ele deu álcool para o paciente. Para quê? Para combater o processamento do metanol e do etileno glicol, certo? Só a título de curiosidade. Então aqui a gente vai ter o aumento do anion gap. O aumento do anion gap é resultado do aumento de ácido. O principal, sem dúvida alguma, é o ácido lático. Isso pode acontecer desde aquele cara que está treinando, não treina há 4 meses e de repente começa a treinar com o protocolo do Paulo Musi ou do Renato Cariani. No outro dia, lógico que esse cara vai ter baixa perfusão tecidual, ele vai estar todo torto, mas esse aumento de lactato pode acontecer, por exemplo, no paciente chocado. O paciente chocado tem aumento de lactato. O aumento de lactato é um marcador de gravidade no paciente chocado. No anion gap normal, o que é que vai acontecer? O que foi que eu falei? No anion gap aumentado, eu vou produzir ácido ou vou pôr ácido dentro do meu corpo, certo? O que é que acontece aqui na nossa querida fórmula? Ou eu aumento o anion gap, ou eu mantenho o anion gap normal e aumento o cloro. Então eu vou ter uma acidose metabólica hiperclorêmica. Então, assim, toda acidose ela tem um nome e um sobrenome. Ou ela vai ter anion gap aumentado, ou ela vai ser hiperclorêmica, que é o mesmo que anion gap normal. Então, a gente sempre tem que identificar o anion gap em um paciente com acidose metabólica, tá certo? Sempre tem que identificar, sempre, tá certo? O que é que pode gerar uma acidose metabólica hiperclorêmica, ou seja, com anion gap normal? Quer ver um negócio que leva à acidose metabólica? Frequentemente, acidose metabólica, perda de trato gastrointestinal baixo, ou seja, diarreia. O cara que está com caganeira, o que é que acontece? O suco pancreático, ele é rico em bicarbonato. Então, na hora que a gente tem uma diarreia, a gente vai perder bicarbonato, certo? Ele vai perder bicarbonato. E no que perde bicarbonato, o pH baixa e o cara tem uma acidose metabólica, tá certo? De que tipo? Hiperclorêmica, porque ele mantém o cloro para poder perder o bicarbonato. É isso que acontece. Um procedimento, por exemplo, perdão pelo nome, pessoal do P1, do P2, segura aí, uretero sigmoidectomia. O paciente teve que tirar a bexiga por algum motivo, um câncer. Então eu vou ter que ligar o ureter no intestino, por exemplo, no sigmoide. Então o paciente ele vai literalmente urinar pelo cu. Ele vai urinar pelo cu. E esse paciente, ele vai perder bicarbonato da mesma forma. Ele vai ter uma acidose metabólica hiperclorêmica. Por quê? Porque ele vai perder bicarbonato. Hiperclorêmica. Certo? Hiperclorêmica.
Outra coisa que faz acidose metabólica, muita gente, aí já é um assunto mais avançado, é a nossa querida acidose tubular renal. A acidose tubular renal também faz uma acidose metabólica com anion gap normal, também conhecida como hiperclorêmica, certo? Só para poder relembrar, a acidose tubular renal, a gente tem a tipo 1, a gente tem a tipo 2, não tem tipo 3, pula para tipo 4. A TR tipo 1, ela é o que? Ela vai pegar túbulo contorcido distal, ela vai pegar isso aqui, certo? O que é que o túbulo contorcido distal faz? Ele vai puxar sódio em troca de cálcio, certo? Vai puxar sódio em troca de cálcio. Na tipo 2, a gente vai ter um comprometimento proximal, túbulo contorcido proximal. Então, se o túbulo contorcido proximal ele puxa para o rim, tirando da urina bicarbonato, aqui eu vou ter uma alteração de uma forma que eu vou começar a perder bicarbonato. Então, eu vou ter uma bicarbonatúria, eu vou ter uma fosfatúria, eu vou ter uma glicosúria e eu vou ter uma aminoacidúria. Eu vou perder isso tudo. Quando eu tenho um comprometimento de túbulo contorcido proximal total, que eu perco tudo, eu recebo um nome, chama-se anemia de Fanconi. Anemia de Fanconi é quando todo o túbulo contorcido proximal para de funcionar, tá certo? Isso pode acontecer na nossa querida ATR tipo 2, tá certo? Na ATR tipo 4, tipicamente a gente vai ter um hipoaldosteronismo. Se eu tenho pouca aldosterona, o que é que vai acontecer aqui? A aldosterona normalmente puxa sódio, trocando por hidrogênio ou potássio. Se eu tenho pouca aldosterona, eu não conseguirei puxar sódio da urina. Isso vai fazer com que eu aumente o H. Se eu aumento o H, eu gero uma acidose e vou aumentar também o potássio. É a única acidose tubular renal que tem hipercalemia. Todas as outras levam a hipocalemia. E eu vou abrir aqui um quadrado. A gente vai ter uma aula específica sobre distúrbio de sódio e potássio. Mas assim, é importante que a gente saiba o seguinte: a acidose metabólica tipicamente vai evoluir com uma hipercalemia. Perdão, deixa eu colocar aqui de outra forma. Partindo do princípio da aldosterona. Se a aldosterona está alta, o que é que acontece aqui? Uma aldosterona alta, ela vai puxar mais sódio e ela vai trocar, vai jogar hidrogênio na urina ou vai jogar potássio na urina. Se eu tenho um quadro de acidose, isso quer dizer o quê? Que eu tenho muito hidrogênio, certo? Se eu tenho muito hidrogênio, eu vou manter esse hidrogênio dentro do corpo e vou jogar potássio por fora, certo? Então, sempre que a aldosterona estiver aumentada, eu vou ter uma baixa do potássio. Sempre que a aldosterona estiver baixa, eu vou ter um aumento do potássio, que é o que acontece aqui no hipoaldosteronismo hiporreninêmico da ATR tipo 4. Então, só para poder lembrar os tipos de ATR. Falamos agora sobre acidose metabólica, só para poder lembrar assim, pessoal mais avançado. A ATR tipo 2 ela é frequentemente associada com mieloma múltiplo, certo? Normalmente vai ter a ATR tipo 2 com aparecimento de síndrome de Fanconi, mieloma múltiplo com síndrome de Fanconi por uma ATR tipo 2, certo? Outra coisa que leva a ATR tipo 2 é o inibidor da anidrase carbônica. Esse inibidor da anidrase carbônica é a enzima que faz
todo esse processo aqui. Então, se eu uso acetazolamida, que é um inibidor da anidrase carbônica, que é utilizado, por exemplo, em paciente com glaucoma agudo, eu posso ter um quadro de ATR tipo 2. ATR tipo 1, o principal exemplo é a síndrome de Sjögren, que a gente vai ver nas aulas de reumato, certo? E aqui, hipoaldo, que pode estar relacionado, por exemplo, com algum medicamento. Qual medicamento que pode baixar o nível de aldosterona? Uma espironolactona, o aldactone, que é um diurético antagonista da aldosterona. Tranquilo? Então, a gente viu tudo que precisava ver de acidose metabólica. A partir de agora, tudo fica mais simples. Tudo vai ficar mais simples. Bora falar agora sobre alcalose metabólica. Deixa eu colocar aqui. Alcalose metabólica. É muito Red Bull para gerar essa letra um pouquinho mais torta, tá? Alcalose metabólica. Na alcalose metabólica, o que é que a gente vai ter? pH é igual a quê? Bicarbonato sobre PCO2. Aqui eu vou ter um aumento do bicarbonato, que vai gerar um aumento do pH. Em contrapartida, o que é que vai acontecer com a PCO2? PCO2 vai ter que aumentar para diminuir e responder a esse aumento de bicarbonato, certo? Então, enquanto que na acidose metabólica a gente tinha uma diminuição do bicarbonato com o paciente hiperventilando, aqui a gente vai ter um paciente com aumento de bicarbonato, sempre olha para o bicarbonato primeiro, e o paciente ele vai estar hipoventilando, certo? Eu vou colocar aqui bem do lado. Na acidose metabólica, a PCO2 esperada, ela vai ser quanto? 1,5 bicarbonato mais 8. 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 Na alcalose metabólica, eu também vou precisar saber quanto que esse cara vai ter que hipoventilar para responder a esse aumento de bicarbonato. Então eu também vou ter uma fórmula. Só que aqui é o seguinte, qual é a fórmula inicial? 1,5 PCO2 mais 8. 1,5 PCO2 mais 8. 1,5 PCO2 mais 8. 1,5 PCO2 mais 8. Aqui esse 1,5 vai virar 15 bicarbonato. Pronto, acabou. Na alcalose metabólica, essa é a fórmula. PCO2, 15 mais bicarbonato. E o pensamento será sempre o mesmo. O paciente está hipoventilando o suficiente para poder levar a um quadro de resposta compensatória? Bora saber. Alcalose metabólica. Agora fica tudo mais tranquilo. Acidose respiratória. O que é que vai acontecer agora na acidose respiratória? O problema vai ser do PCO2, certo? O problema vai ser do PCO2. Então, pH, bicarbonato sobre PCO2. Então, para gerar uma acidose respiratória, eu vou ter que aumentar a PCO2 para baixar o pH. Então, aqui eu vou ter um aumento da PCO2. Isso quer dizer que o paciente está hipoventilando.
ventilando, certo? Da mesma forma como acontece aqui no paciente com alcalose metabólica. Outra coisa, alcalose metabólica normalmente vai evoluir com hipercalemia, certo? O que acontece? Bora dar um exemplo de alcalose metabólica bem legal. Bora supor que tem um calouro, o cara do P1 que está pegando essa aula meio que de doido. O que o calouro vai fazer? Primeira festa da Atlética, calorada. Ele começa a tomar uma Heineken, no esquenta, depois ele chega lá na festa, aí dão um copo de vodka, um drink. Primeiro copo de vodka, primeiro drink, ele fala, isso aqui tá fraco. Aí pede o segundo. Quando ele pede o segundo, ele fala, tá docinho, parece que não tem álcool. Daqui a pouco ele pede um terceiro drink e fala, isso aqui não tá batendo. Aí vai no banheiro. Quando ele vai no banheiro, o primeiro vai bater, o segundo bate junto e o terceiro bate direto junto com a Heineken que o cara tomou no início. Então o que o cara vai acontecer? Primeiro, tem um comediante chamado Rodrigo Marques que faz uma piada bem interessante. O editor da vida, ele faz um corte na timeline do cara e ele esquece o que está acontecendo com ele depois do terceiro drink. Ele só vai receber mensagem no outro dia dos amigos perguntando como que ele tá. Porque o que é que ele vai acontecer? Ele vai vomitar. E isso é uma coisa, por exemplo, eu fico muito puto quando eu vejo alguém falando de nefro e aí o cara pega o livro e aí começa a falar palavrão. Qual tipo de palavrão? Quem nunca leu isso aqui? Alcalose, olha só, alcalose metabólica, hipoclorêmica, hipocalêmica. A pessoa lê isso aqui e tipo, ela já vai direto no capítulo para ver quantas páginas está faltando. Ele já fica, isso aqui é chato. Isso aqui é chato, tá bom? Isso aqui já é chato. O que é que acontece? A pessoa larga a nefrologia. Mas bora explicar isso de uma forma tranquila. Pega o calouro tá vomitando. Quando ele vomita, ele bota para fora o quê? Conteúdo estomacal. É do estômago que ele vai vomitar. Estômago tem o quê? Ácido. Qual tipo de ácido? HCl. Se ele vomita, ele vai perder H. Ele vai perder H. Ele vai perder Cl. Então, se eu perco H, eu já desenvolvo uma alcalose. Essa alcalose é metabólica ou respiratória? Foi rim, foi pulmão que botou o H para fora? Não. Então ela é metabólica. Perdeu o cloro, hipoclorêmica. Certo? Perdeu H, perdeu o cloro. Se ele perdeu H e perdeu o cloro, assim, ele vomitou, ele também vai perder um pouco de água. Ele vai perder, ele vai ficar hipovolêmico. O que é que acontece quando o cara fica hipovolêmico? A gente vai voltar aqui. Quem responde na hora que a hipovolemia acontece? Aumenta a renina, angiotensina 2 e quem é que responde? A aldosterona. A aldosterona age. E a aldosterona age fazendo o quê? Ela vai puxar sódio e vai eliminar hidrogênio ou potássio. Só que esse cara, ele já perdeu potássio. Ele já perdeu hidrogênio pelo estômago. Se ele está sem hidrogênio, o que é que o cara vai fazer? Para pegar sódio, ele vai ter que meter o que na urina? Ele vai ter que meter potássio. Então ele vai ter um quadro de hipocalemia, certo? Agora percebam o seguinte, ele vai ter uma hipocalemia. Pronto. Alcalose
hipoclorêmica, hipocalêmica. Só que percebam que o potássio, o H e o Cl, ele perde pelo vômito, juntamente com a água. O potássio, ele perde pela urina. É a aldosterona aumentada, com pouco H, ela tem que puxar o sódio, ela não tem H para poder dar em troca, vai dar potássio. Joga potássio na urina, eu tenho pouco potássio no plasma, tenho uma hipocalemia, certo? Então, eu na verdade vou urinar potássio, certo? Isso tudo acontece porque o calouro vomitou. Pronto, expliquei esse termo aqui, que parece monstruoso, mas nefro é muito legal, é muito fascinante. Acidose respiratória e para terminar, a gente vai ter a alcalose respiratória, que vai ser o quê? Se em uma eu vou ter o aumento do PCO2, aqui eu vou ter uma diminuição do PCO2, ou seja, o paciente ele vai hiperventilar, ele vai desenvolver um ritmo de Kussmaul, certo? Então, pH um pH diminuído, paciente hipoventilando, aumenta o pH, faz uma alcalose respiratória. Lembra que eu coloquei aqui essas fórmulas? Quando eu tenho na acidose uma diminuição do bicarbonato, eu tenho que saber quanto de PCO2 vai responder, quanto que esse paciente tem que hipoventilar ou hiperventilar para compensar a diminuição do bicarbonato. Da mesma forma, na alcalose, eu preciso saber também o quanto de PCO2, certo? Eu preciso adquirir para compensar o aumento ou diminuição do bicarbonato. A mesma coisa vai acontecer nos distúrbios respiratórios. Só que no distúrbio respiratório, quem vai ter que compensar isso tudo aqui? O bicarbonato. Então, na acidose respiratória, o que é que acontece na acidose respiratória? Acidose respiratória, PCO2 aumenta, certo? Se o PCO2 aumenta, o que é que vai acontecer com o bicarbonato? O bicarbonato vai ter que aumentar, para aumentar o pH, certo? Então, o que é que acontece? PCO2 aumenta. PCO2 aumenta. Então, na acidose respiratória, eu vou querer saber agora o bicarbonato esperado diante do aumento da PCO2. Aqui é bem simples, bem mais simples. Qual é o normal da PCO2? A gente viu aqui. 40. Para cada aumento de 10 acima de 40, eu vou somar 4 de bicarbonato. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma acidose respiratória, um aumento do PCO2, correto? pH, bora direto. Bicarbonato sobre PCO2. Para eu ter uma acidose respiratória, eu vou ter que ter um aumento do PCO2. Bora supor que esse PCO2 seja de 50. Se para cada 10 acima eu tenho que somar 4 de bicarbonato, qual bicarbonato esperado eu vou ter para poder corrigir e compensar isso aqui? Bora supor que o paciente tivesse 22 de bicarbonato. Você tem 22 de bicarbonato, 22 mais 4, 26. Pronto, basta somar 4. E na alcalose respiratória? Se aqui, a cada 10, acima de 40, eu aumentava 4, aqui a cada 10, acima de 40, eu vou aumentar 2. Pronto, resolveu o problema. Só que aqui o que é que vai acontecer? Para a alcalose acontecer,
eu vou ter que diminuir o meu PCO2, certo? Então, para cada diminuição de 10, a partir de 40, eu vou, se eu tenho aqui uma PCO2 que vai, no caso, diminuir, o pH vai aumentar, eu tenho que diminuir o bicarbonato. Então, ao invés de somar 2, eu vou tirar 2. Então, se o paciente tiver uma PCO2 de 20 e o paciente tem bicarbonato de 28, 20 para 40, de 10 ele vai perder 2, 26 e 24. O bicarbonato para responder é 24. Lembrando o seguinte, resposta compensatória, ela não quer dizer pH normal. Resposta compensatória, ela nunca vai ter pH normal. Eu não estou tratando pH, eu estou tratando o distúrbio ácido básico, certo? Então aqui a gente viu conceitos sobre pH, a fórmula, o que significa pH, valores de normalidade, acidose metabólica, falamos muito, PCO2 esperada, retomamos um pouquinho aqui de fisiologia do nefro, certo? E falamos sobre alcalose metabólica e distúrbio respiratório, certo? Espero que todo mundo tenha gostado, espero que todo mundo tenha entendido, tá certo? Porque é algo chato quando mal ensinado, mas quando a gente tem uma didática mais tranquila, isso torna-se mais de boa. Tá joia? Valeu, obrigadão.